Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Nós iremos falar nessa aula sobre função quadrática, iremos resolver um exercício com todos os detalhes que uma função quadrática pode nos dar. Por quê? Muitas das vezes nós resolvemos uma questão sem que a gente analise o que está sendo pedido ou o que está sendo feito, ou seja, faz no automático, e é isso que eu não quero fazer nessa aula. Eu quero estudar cada um dos pontos, cada uma das informações. Então, eu deixo para vocês o seguinte exercício. Um goleiro chuta uma bola cuja trajetória descreve a parábola y, ou f de x, se você preferir, igual menos 4x² mais 24x, onde x e y são medidas em metros. Nessas condições, a altura máxima em metros atingida pela bola é. E aí eu deixo essa imagem para ajudar o seu entendimento sobre essa função. Eu sugiro a vocês que vocês pausem o vídeo nesse momento, tentem resolver e aí retomem com a correção para ver se foi isso que você fez. Por quê? Muitas das vezes nós pegamos um exercício e resolvemos simplesmente sem entender o que é o A, o que é o B, o que é o C, por que tem o C, por que não tem. Então, vamos estudar cada um desses detalhes. E esse exercício foi um exercício sugerido por alguns alunos para que a gente pudesse resolver como forma de estudos. Então, pause o vídeo nesse momento e retome a aula. Aqui eu deixo para vocês novamente o enunciado mais simplificado com a imagem. Muitas vezes nós não temos a imagem, temos que construir essa imagem ou mentalmente ou fazer um esboço no nosso caderno. Então a imagem ficaria dessa forma e nós vamos entender o porquê ficaria dessa forma. Vamos lá, primeiramente veja que eu tenho aqui uma função chamada y igual menos 4x² mais 24x. Verifique que eu tenho um a da minha função negativo. Quando a é negativo, eu lembro que eu tenho uma boquinha triste, ou seja, quando meu saldo está negativo, a minha boquinha fica triste, nessa boquinha da função aqui chamada de parábola, com a concavidade para baixo. Quando eu tenho o meu saldo positivo, essa boquinha fica feliz, ou seja, a concavidade é para cima. Agora, nós vamos entender o mais 24x, que é o b da nossa função. O que é o b da função, pessoal? O b é o momento onde ele corta o eixo y. Eu verifico se ele está crescendo ou se ele está diminuindo. Verifique que ele está crescendo. Quando ele está crescendo, o meu b é positivo. Mas analise um detalhe. Eu não estou dizendo que ele está cortando num ponto do y positivo e nem num ponto do y negativo. Isso não importa. Eu só estou dizendo que aonde ele corta o y, ele está crescendo. Por isso, o meu b é positivo. Repetindo, se estivesse diminuindo, ele seria negativo. Verifique nessa setinha que eu coloquei aqui, que o momento onde ele está cortando o eixo y ali, ele está crescendo. Não importa o valor dele nesse momento. Nós sabemos que a função quadrática ela é formada por f de x, ou y, né? É igual a x² mais bx mais c. Mas, professor, onde está o c da minha função? Eu não tenho c. O meu c é igual a zero. Se o meu c é igual a zero, eu sei que o ponto onde ele corta o eixo y, ele corta o eixo y no ponto zero. Agora sim, faz sentido ele cortar aqui no eixo y no ponto zero. Verifique que uma setinha verde aqui, ela não está muito visível, mas ela aparece para vocês verificarem o ponto onde ela corta o eixo y. Então, cortou o eixo y no zero. Então, voltando à nossa função, agora que nós já entendemos, já construímos mais ou menos a nossa parábola. Só que tem mais um detalhe, eu preciso identificar o delta. Por quê? Para encontrar o delta, eu sei que se o meu delta é positivo, eu tenho duas raízes. Quando meu delta é negativo, eu não tenho raiz. E quando meu delta é igual a zero, eu tenho uma raiz somente. Como eu verifico aqui que tem dois pontos, eu já sei que o meu delta ele tem que obrigatoriamente dar positivo. Então, resolvendo isso por Bhaskara, eu tenho delta igual a b ao quadrado menos 4ac, fazendo a substituição. Delta igual a 24 ao quadrado menos 4 vezes menos 4 vezes zero. Delta igual a 576. 576, que é 24 ao quadrado, mais zero, que 4 vezes 4 dá 16, menos e menos dá mais, daria mais 16. Qualquer número vezes zero é igual a zero.
Então, eu já encontrei o delta. Agora eu vou encontrar as raízes. Continuando pela fórmula de Bhaskara, nós temos x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual a menos 24, porque como o meu b era 24, menos que é da fórmula, então deu menos 24, mais ou menos raiz de 576 sobre 2 vezes menos 4. Resolvendo isso, eu tenho menos 24 mais ou menos 24 sobre menos 8. Então, eu já encontrei mais uma parte pela fórmula de Bhaskara. Agora eu vou encontrar o meu x' e o meu x duas linhas, ou se você preferir x1 e x2, também pode ser dessa forma. Então, eu inicio por menos 24 com menos 24, deu menos 48. Menos 48 sobre menos 8, eu faço joguinho de sinal, menos e menos mais, eu encontro 48 sobre 8. 48 dividido por 8 é igual a 6. Então, meu x' é igual a 6. Eu encontrei o primeiro ponto ali onde a parábola corta o meu eixo x. Ou seja, ali é uma das raízes. A minha segunda raiz eu vou encontrar usando o x duas linhas. X duas linhas é igual a menos 24 com mais 24 sobre menos 8. X duas linhas é igual a menos 0 sobre 8. 0 dividido por 8 é igual a 0, não é isso? Pessoal, não esqueça que 8 dividido por 0 não existe, né? Então, mais 0 dividido por 8, eu encontro o segundo ponto onde a parábola corta o eixo x. Então, já encontrei as duas raízes. Agora, minha parábola já está formadinha. Agora, pessoal, nós temos que encontrar qual é o momento onde a bola atinge o seu momento mais alto. Ou seja, quando o goleiro chutou a bola, onde ela atingiu esse ponto aqui. Como eu descubro isso? Eu descubro isso fazendo o cálculo do x-vértice. E a fórmula do x-vértice é igual a menos b sobre 2a. Fazendo menos b sobre 2a dá menos 24 sobre 2 vezes menos 4 vai dar menos 8, menos e menos mais, 24 sobre 8. Meu x-vértice é igual a 3. Eu encontrei mais um ponto da minha função. Esse ponto ele está dizendo que quando eu chutei essa bola, ou seja, quando o goleiro chutou essa bola, o ponto onde ela vai estar mais alto é quando ele passar pelo ponto 3 do x. Mas eu ainda não encontrei o y. Então vamos fazer agora o y-vértice. O y-vértice é igual a menos delta sobre 4a. Y-vértice é igual a menos 576, que é delta, né? Sobre 4 vezes menos 4, deu menos e menos novamente, deu mais. Eu encontrei mais 576 sobre 16. 576 dividido por 16 deu 36. Professor, mas você não precisava ter feito esse x-vértice. Concordo, não precisava, mas eu fiz e vou explicar o porquê. Porque se eu tivesse calculado somente o x-vértice e por algum motivo eu tivesse me esquecido da fórmula do y-vértice, eu poderia simplesmente alterar na minha função o x por 3, porque eu sei que no momento 3 do x é o momento onde eu atinjo o mais alto, o meu eixo y. Então, ficaria da seguinte forma: y é igual a menos 4x² mais 24x, substituindo todo mundo ali por 3, olha o que eu encontro. Menos 4 vezes 9 dá menos 36, com mais 72, menos 36 mais 72, y é igual a 36. Veja que eu encontrei o mesmo resultado aqui e aqui. Então, isso quer dizer que qualquer uma das duas formas eu encontraria o resultado esperado. Então, isso daqui não deixa de ser uma prova real de tudo que eu falei. E se porventura você preferir fazer por esse caminho ou por esse caminho, você atinge o mesmo resultado. Então, agora nós já conseguimos encontrar todos os pontos da nossa parábola. Já conseguimos encontrar a informação que é 36 metros, ou seja, a altura máxima atingida é de 36 metros quando o goleiro chuta a bola. Eu sugiro a vocês que façam parte desse canal. Eu aguardo vocês. Até a nossa próxima videoaula. Até a nossa próxima correção. Um abraço e bons estudos.